Bom dia a todos. Hoje nós vamos continuar a ver como é que o conceito de função e o conceito de número, esses dois conceitos extremamente importantes na matemática de hoje, eles ficaram cada vez mais firmes, mais esclarecidos e mais explorados ao longo do século, mais para o final do século XIX e início do século XX. Nós vamos examinar, em particular, as contribuições de Cantor, Georg Cantor e Dedekind para isso. Tá? Então, nós já estudamos como é que o conceito de função evoluiu e como a série de Fourier, criadas por a Fourier, exigiram uma ampliação desse conceito, quando Dirichlet foi estudar a integrabilidade das funções que aparecem nas séries de Fourier. Ele tinha que estudar em que casos essas integrais existem. São exatamente as integrais que definem os coeficientes de uma série de Fourier. Ele foi obrigado a debruçar-se com cuidado sobre o conceito de função, de que resultou aquela proposta de definição que nós apresentamos numa das últimas vezes, e também aquele exemplo da função de Dirichlet, a característica dos conjuntos racionais, que causou surpresa, porque ela realmente exigia uma ampliação do conceito de função. Ao longo do século XIX foram surgindo outros exemplos de, entre aspas, funções que exigiram cada vez mais um olhar cuidadoso sobre o que é realmente uma função. Outro exemplo foi aquele mostrado, que é um exemplo de uma função contínua que não tem que é um exemplo que altamente não intuitivo, que para nós a noção de função contínua está associada ao fato de que nós podemos traçar o seu gráfico sem a descontinuidade, sem cortes. Ele é uma curva contínua nesse sentido, e que uma curva desse tipo ela tem tangente em quase todos os pontos. Ela pode deixar de ter tangente em alguns pontos de bico, alguns pontos desse tipo, mas isso são casos excepcionais. Na maioria dos casos, você consegue conhecer a tangente, sabe que a curva tem tangente. Tá? A curva é uma reta que toca a curva na vizinhança do ponto em que ela toca a curva. É o único ponto em que isso acontece. Então, quando foi mostrado que existem funções contínuas que não têm derivadas em nenhum ponto, isso realmente, digamos, chocou a intuição dos matemáticos. E muitos outros exemplos, principalmente na segunda metade do século XIX, foram mostrados. Exemplos que nós chamamos de exemplos patológicos, funções muito estranhas que têm características bem esquisitas, tá certo? Fogem de longe aquela ideia intuitiva das funções que nós vemos no ensino médio, num curso introdutório universitário de análise, num curso de cálculo. Então, o conceito é muito mais complicado do que parece. Tá? E, mais uma vez,
na pesquisa, na procura de clarificar, de tornar preciso o conceito de função, mais uma vez a série de Fourier desempenham um papel importante. Por quê? Cantor viveu de 1845 a 1918. Estava estudando séries de Fourier, mais precisamente, dado uma função f de x, você pode, se aquelas integrais existem, você pode ter a série de Fourier associada à função. Então, aí, os matemáticos verificaram que nem sempre aquela série de Fourier converge em um sentido bem específico para a função inicial f de x dada. Então, a pergunta que Cantor fazia é: quando é que uma série de Fourier converge para a função a qual ela está associada, a função que ela representa, tá certo? Então, ele foi se aprofundando aos poucos e daí ele percebeu que para você ter uma resposta plena, uma resposta precisa a essa pergunta, você tem que, em vez de olhar somente para o conceito de função, para a definição de função, você tem que olhar para o conceito de número, o que é um número real. Mais precisamente, Cantor percebeu que a série converge para a função desde que ela só se comporte mal, entre aspas, comporte mal, em um número, em um certo subconjunto da reta, tá certo? E primeiro ele foi se aprofundando nisso e verificou então que ele tinha que estudar subconjuntos da reta. E ele verificou que há subconjuntos de vários tipos. Tá? Daí surgiu, surgiram os estudos iniciais de teoria dos conjuntos. Então, Cantor chegou a resultados surpreendentes. Por exemplo, ele mostrou, como todos nós aprendemos no primeiro curso de análise, isso é bem conhecido, que o conjunto Q dos racionais é inumerável. O que quer dizer isso? É que eles podem, o conjunto Q dos racionais pode ser posto em correspondência biunívoca, bijetiva com o conjunto dos números naturais, tá certo? Você consegue, você tem aqui os 1, 2, 3, 4, 5, 6, associar a um racional que eu vou chamar de Q1, um racional de Q2, um racional de Q3, e assim sucessivamente, e estabelecer essa correspondência bijetiva entre todos os números racionais e os números naturais. Isso é o que quer dizer que um conjunto é inumerável. Tá? Então ele mostrou, sem grande dificuldade, que o conjunto dos racionais é inumerável. E em seguida, ele mostrou que o conjunto dos números reais difere profundamente do conjunto dos números racionais, no sentido de que ele não é inumerável. Tá? Esse é o famoso método de diagonalização de Cantor, é uma prova, um método que se tornou importante em matemática. Vocês encontrarão isso, é exatamente o exercício 6.15 do livro texto desse curso, tá certo? Então, Cantor usou uma demonstração por absurdo, com a qual alguns matemáticos não concordaram, acharam que ela não era válida, tudo, mas o ponto de vista de Cantor se impôs. O que é que Cantor fez? Então ele parte da hipótese que os números
vamos mostrar que os números reais não são enumeráveis. Ele parte da hipótese que eles são enumeráveis, tá certo? Então, dado um número real, eu posso listar os números reais, que eu estou supondo enumerados, pô-los em correspondência bijetivo com os números naturais. Então, eu tenho o x1, que está em correspondência com o 1, o x2, o x3, etc, etc, etc. Tá? E então, esse x1, ele tem, digamos, uma parte inteira, digamos, a1, e uma parte, digamos, decimal, qualquer número real, com a exceção do 0999, coisas daquele tipo. Ele tem uma representação única na base 10. Isso aqui tem uma representação, digamos, B11, B12, B13, etc. B1N, não necessariamente finita, pode ser uma dízima periódica infinita, pode, se for x1 for irracional, isso aqui é a representação infinita sem ser periódica, etc, etc, etc. Então, x2 é um certo A2, B21, B22, B23, etc, B2N, etc. O x3 é o A3, B31, B32, B33, B3N, etc. E assim sucessivamente. O xn, lá quando é AN, vírgula, BN1, BN2, BNN, etc, etc, etc. Então, se os números reais forem enumeráveis, eu posso fazer isso. Eu quero provar que eles não são enumeráveis. Então, Cantor vai construir um número real que não está nessa lista. Então, ele chega a uma contradição. Porque, por hipótese, essa lista aqui vai conter todos os números reais e eu vou exibir um que não está na lista. O que é que eu faço? Tem umas pequenas tecnicalidades, mas essencialmente o que ele faz é o seguinte. Ele pega o número x, digamos que ele é igual a 1, a primeira casa decimal dele é diferente de B11, é diferente desse aqui. A segunda casa decimal dele é diferente de B22. A terceira casa decimal dele vai ser diferente de B33. A enésima casa decimal dele é diferente de BNN. Então, esse número, por construção, ele é diferente de todos esses aqui. Diferente de x1, porque ele difere de x1 pelo menos na primeira casa decimal. É diferente de x2, porque ele difere de x2 pelo menos na segunda casa decimal. É diferente de x3, porque ele difere de x3 pelo menos na terceira casa decimal, e assim sucessivamente. Isso aqui é um número real, tá certo? Isso aí representa, essa decimal infinita representa um número real. Então eu cheguei a uma contradição. Eu suponho que todos os números reais constam dessa lista e construí um que não consta da mesma. Isso é chamado processo de diagonalização de Cantor. Olha aqui. Você pega B1, diferente de B1, B22, está no certo sentido na diagonal. Tá certo? Foi um processo extremamente original e muitos matemáticos, digamos, não aceitaram inicialmente esse tipo de demonstração, mas aos poucos esse tipo se impôs e esse processo é muito usado em demonstrações. Processos semelhantes a este são muito usados em demonstrações. Tá? Então isso aí mostrou que os números reais são essencialmente diferentes dos números racionais. Tá?
Tudo isso surgiu, como eu disse, da investigação de Cantor sobre as propriedades dos subconjuntos de números reais. Então isso aí mostrou que lançou mais luz e, ocasionou debates sobre o que é um número real, quais são suas propriedades, tá? Como é que eu posso realmente defini-los. Tá? Ao longo da história, os matemáticos sempre aceitaram o que nós chamamos de continuidade da reta. Tá certo? Todos os matemáticos até o século XIX trabalhavam na prática com a hipótese implícita nos seus raciocínios de que a reta é contínua, tá certo? Mas nunca tinha havido, até então, uma reflexão cuidadosa sobre o que significa isso. E essa hipótese de continuidade está muito baseada em, na intuição geométrica, porque você associava os números reais a pontos da reta. No momento que você tem o zero, você define um ponto como sendo zero, então qualquer número real é representado por um ponto da reta, então, qualquer ponto da reta representa um número real. Essa é a grande hipótese, é o que significa a continuidade dos números reais, a continuidade da reta, que em termos de números reais é a completude do conjunto, do corpo dos números reais. É um corpo ordenado completo. Tá? Essas preocupações com os números reais não eram exclusivas de Cantor. Vários outros matemáticos, entre eles a Dedekind, outro matemático alemão. Dedekind viveu de 1831 a 1916, 1831 a 1916, ele também refletiu longamente sobre o que é um número real. Tentar tornar bem precisa esse conceito, que é básico em matemática, que vinha sido usado na prática há séculos e para o qual não havia assim, uma fundamentação rigorosa, tá certo? E já em 1872, ele disse o seguinte, tá certo? É tão frequente a afirmação de que o cálculo diferencial lida com quantidades contínuas e uma explicação desta continuidade ainda não é dada, tá certo? Isso, quando ele estava estudando, falando sobre a noção de limite, uma quantidade se aproximar continuamente de outra, etc, 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 tá certo? Então, ele reconhecia que os matemáticos, em particular ele, não tinha uma definição precisa do que é continuidade. E numa tendência geral que você nota na matemática do século XIX, de fugir, digamos, de raciocínios baseados na intuição geométrica, usar a nossa intuição geométrica, que esses exemplos de funções patológicas mostravam que elas a intuição geométrica não descreve tudo o que pode acontecer, ela pode enganar. Dedekind procurou basear seu estudo dos números reais de maneira puramente aritmética. E ele introduziu o que nós chamamos os cortes de D,
Quinte para definir um número real, né? Ele próprio confessa que ele se inspirou na teoria das proporções de Eudoxo, que vocês já estudaram no livro, e também uma dessas conversas aqui na televisão já foi explicado, eu acho que foi pela professora Tatiana. Então ele diz que ele se inspirou na definição dele, no estudo que ele faz dos números reais, na definição de proporcionalidade de Eudoxo, tá certo? Então, o que é um corte de Dedekind? Tá? Alguns de vocês certamente já viram isso no seu curso de formação inicial. Em geral, quando esse tópico é apresentado precocemente, muito cedo, o aluno não percebe sua necessidade, sua importância, o acha abstrato demais e o relega, nunca mais quer saber dele, mas do ponto de vista conceitual, para a compreensão exata do que é um número real, e daí decorre uma compreensão do conceito de limite, a compreensão de derivada, a compreensão de todos esses conceitos básicos de análise, essa definição cuidadosa de número real é necessária. Então, a construção de Dedekind parte dos números racionais. Tá? Eu já aviso que, que essa construção de Dedekind não é a única construção para os números reais. Há construções alternativas, uma delas está exposta resumidamente aqui no exercício 6.16, que foi uma proposta do matemático francês Méret, se eu não me engano é Charles Méret, que ele fez em um livro com finalidade didática, era um tratado sobre o cálculo, novo tratado de análise infinitesimal. Méret baseou-se no que nós chamamos hoje sucessões de Cauchy de números racionais para definir números irracionais, ou seja, para definir números reais. Então, vejamos como é que Dedekind fez. Vamos dar uma ideia de como é que Dedekind fez. Obviamente, nós não vamos fazer todos os detalhes técnicos. Se os números reais vão ser definidos por esses objetos que nós vamos ser chamados cortes, então nós temos que aprender a somar dois números reais, ou seja, somar dois cortes, multiplicar dois números reais, multiplicar dois cortes, etc, etc, etc. Nós vamos simplesmente dar uma ideia de como é que Dedekind procedeu. Quem quiser ver os detalhes tem que procurar em um livro de análise matemática que trate desse tema. Então vejamos dois exemplos, tá certo? De situações tratadas por Dedekind. Então ele faz o seguinte: pegue um exemplo, chama de A1 o conjunto de todos os números racionais tais que x é menor ou igual a 1. E A2 é o complementar de A1. Então observe o seguinte, nesse caso, o próprio número 1 pertence a 1. Então você não criou nada de novo com essa introdução desses dois conjuntos que definem o corte. Nós dizemos que você tem um corte, que você pode representá-lo assim, A1, A2. O número x, o número 1 pertence ao A1. Então, o número 1 está associado a esse corte. Então, você tem aqui 1. Isso aqui é o A1. Isso aqui é o A2. Vejamos agora um caso em que o corte não
define um número racional. Define um número irracional, então você vai ter que introduzir, adicionar esse elemento às coisas que você está considerando, tá certo? Então você tem cortes que definem os números racionais. Um exemplo é esse aí que nós vimos. Agora vejamos um exemplo de um corte que define, digamos, algo novo que não é racional. Então seja agora A1 o conjunto de todos os números racionais tais que x2 é menor do que 2 e A2 menor ou igual a 2 e A2 é Q menos A1. Então, observem que na definição de A1 e A2, desses dois casos, você tá, a única coisa que intervém são os números racionais. Tá certo? Porque se você quer definir números irracionais, então você não pode usá-los na sua construção. Então, nesse caso, você vê que que você criou um objeto novo. Essencialmente, você criou o que nós chamamos de raiz de 2. Tá certo? Porque dizer que x2 é menor ou igual a 2, quer dizer que x é menor ou igual a raiz de 2. Tá certo? Então, nesse caso aqui, esse corte define um número irracional que é exatamente o nosso raiz de 2. Então, o que Dedekind faz é associar a cada, digamos, entre aspas, número real, um corte. Quando aquele número é racional, você não introduziu nada novo. Aquele teu corte, aqui, nesse caso era 1, aquele teu corte não introduz nada de novo. Quando aquele número real, entre aspas, definido pelos seus cortes, o corte não define o número racional, não há nenhum número racional que seja menor, que seja aqui igual a 2, então você diz que esse corte define um número irracional. Então, o conjunto desses cortes, o conjunto de todos os cortes é o conjunto dos números de todos os cortes possíveis, é o conjunto dos números reais. Aí começa a parte técnica de mostrar que esses conjuntos, esse realmente, aí você quer saber somar cortes, somar números reais, multiplicar cortes, dividir cortes, subtrair cortes, tudo isso. Isso aí é técnico, que nós não vamos fazer aqui. Então, isso aí foi uma definição precisa, cuidadosa do que é um número real. Então, aquele objeto com o qual os matemáticos vinham trabalhando há séculos, sem ter exatamente claro o que é que ele era, finalmente foi exibido com toda a sua transparência e permitindo uma compreensão muito boa dele. Outros matemáticos trabalharam nesse assunto. Não é certo? Um matemático que vocês conhecem devido a um nome de um teorema, Bolzano, tá certo? Um jesuíta, ele trabalhou muito, fez pesquisas, chegou antes a muitos conceitos importantes, mas ele não era, digamos, da comunidade, não pertencia, não era um elemento inserido nessa comunidade de matemáticos na Europa Ocidental, que se comunicavam entre si, que tinham uma prática matemática mais ou menos comum, que discutiam seus resultados e os publicavam. Então, os trabalhos de Bolzano ficaram desconhecidos, muito pouco conhecidos, só foram conhecidos posteriormente. Tá certo? Bolzano, inclusive,
Bolzano é anterior a Dedekind, mas ele representou, ele teve um papel importante no desenvolvimento lógico, na fundamentação desses conceitos básicos da análise, ou seja, o conceito de convergência, de continuidade, de limite, de tudo isso que também ele se dedicou a isso, né? Vocês todos já conhecem o teorema de Bolzano-Weierstrass, tá certo? É uma homenagem prestada a Bolzano. Como eu já disse, vamos agora rapidinho a exibir a construção muito rapidamente, porque eu acho que é importante as pessoas saberem que há duas maneiras de construir os números reais, e que é a construção proposta por Meillet, que foi seguida, repetida ou retomada por alguns outros matemáticos. Então, que ele parte de sucessões de Cauchy com números racionais, tá certo? Então, seja uma sucessão x, que é igual a x1, x2, xn, de números racionais, todos os elementos, e uma sucessão y de números racionais. Tá certo? Muito bem. Então nós dizemos que a sucessão xi é de Cauchy se existe, qualquer que seja o epsilon maior do que zero, existe um n que vai depender do epsilon, tal que quaisquer que sejam os índices nm maiores do que n epsilon, a distância de xn a xm é menor do que epsilon. Num certo sentido, quer dizer que uniformemente os termos se aproximam, ficam distam entre si menor do que epsilon. Se eu chegar a um certo ponto da sucessão, a partir dali, uniformemente, todos os termos, digamos, estão muito próximos entre si, com a distância menor do que epsilon, tá certo? Então você faz o seguinte. Se essa sucessão converge para um número racional, tudo bem. Mas ela pode convergir para um número irracional. Por exemplo, a sucessão 1, 1,4, 1,41, 1,414, 1,414, eu acho que não me lembro como é que continua. A sucessão das aproximações decimais para a raiz de 2. Então eu tenho que arranjar uma maneira de associar essa sucessão a esse coisa que não é racional, raiz de 2. Então o que eu faço é o seguinte, seja x barra o conjunto de todas as sucessões de Cauchy equivalentes à sucessão xi. O que quer dizer esse equivalentes? Quer dizer que a distância dos y's para os x's se torna bem pequena. Tá?
Ou seja, se qualquer que seja o epsilon maior do que zero, existe um n que vai depender de epsilon, tal que se n e m maiores do que n epsilon, então d de xi, y d de xn, ym é menor do que epsilon. Olha aqui, eu estou medindo distância entre elementos das duas sucessões. Tá certo? Aqui é uma sucessão de Cauchy. Você está medindo distância entre elementos da mesma sucessão. Agora, duas sucessões de Cauchy são equivalentes, se vale isso. A noção de equivalência de sucessões de Cauchy. Tá? Então você considera, você diz, definiu o que são sucessões equivalentes. Então você pega o conjunto, digamos, chama de X, o conjunto de todas as sucessões com termos, todas as sucessões de Cauchy com termos racionais. Então, nesse produto cartesiano, você introduz essa relação de equivalência, tá certo? E passa ao quociente. Tá? Então, esse conjunto aqui é o que é o nosso conjunto de números reais. Você está identificando todas as sucessões que, no limite, se aproximam do xi, da sucessão xi. Tudo que se acumula, se aproxima dali, você está identificando um elemento desse quociente, tá certo? Então, os elementos aqui são exatamente essas classes de equivalência. Você pega todas as sucessões de Cauchy equivalentes a essa sucessão dada. Isso é exatamente o conjunto dos números reais, é exatamente o conjunto de todas essas classes de equivalência. Abstrato né? Você está pensando aí, das duas maneiras que você pensar o número real, é uma situação abstrata, não é intuitiva. Tá certo? Não é de admirar que isso aconteça, porque o conceito de continuidade da reta, de completude da reta, de completude dos números reais, que é equivalente ao de continuidade da reta, é um conceito muito profundo, muito básico. E algumas vezes esses conceitos são difíceis de serem, digamos, extraí-los do contexto em que eles estão embutidos, explicitá-los e torná-los claros. Se você escolher os cortes de D de quinte, você tem, os seus números reais vão ser pares de conjuntos, os cortes. Se você escolher o método das sucessões de Cauchy, as sucessões, digamos, sucessões que alguns autores chamam de sucessões fundamentais, então os seus números reais são classes de equivalência de sucessões. Tá? Então, aí também tem todo o trabalho técnico de mostrar que você pode multiplicar essas classes de equivalência, elas independem o resultado dessa multiplicação independe dos representantes de classe escolhidos, pode somar, dividir, etc, etc, etc. Tá. Toda uma tecnicalidade envolvida. Então a moral de tudo isso é que, vocês veem, nós começamos certas situações matemáticas obrigaram que os matemáticos tivessem um olhar mais cuidadoso sobre o que é uma função, né? Você viu isso, assim, digamos, num contexto escolar, quando os matemáticos tiveram que lecionar
nos novos sistemas de ensino nacionais. O exemplo é o da École Polytechnique, um exemplo é o da École Polytechnique em Paris, tá certo? Também em Berlim, os matemáticos que lecionavam tiveram problemas semelhantes. Então, para lecionar, eles tiveram que ter bem claro para eles, porque eles não podiam tornar as coisas claras para os alunos se elas não estavam claras para eles. Certos conceitos, né? Cauchy queria definir derivada. Derivada é um limite. Então, o que é limite? Tá. Derivada é a derivada de uma função. O que é uma função? Então, aos poucos, aí, num contexto puramente matemático, o das séries de Fourier, Fourier foi obrigado a pensar, a refletir sobre o que é uma função. Tá? Dirichlet também, trabalhando com séries de Fourier, foi obrigado a ampliar, a estudar em que condições aqueles coeficientes, a integral de f de x, cosseno de nx dx, a integral de f de x, seno de nx dx, em que condições aquela integral existe. O conduziu também, como nós vimos, a uma definição mais geral de função. E, logo depois, Cantor, também estudando séries de Fourier, foi levado a uma compreensão muito mais profunda do que do conjunto dos números reais. Certo? Ficou, então, até Cantor, os matemáticos tinham a seguinte visão, né? Um conjunto é finito ou é infinito. Tá? Mas Cantor mostrou que há várias maneiras de ser infinito. Pode ser um infinito enumerável, pode ser um infinito não enumerável, tá certo? O conjunto dos reais. Em verdade, ele mostrou que se eu lhe der um conjunto A infinito, quer dizer, ele é pelo menos enumerável, né? O conjunto das partes de A tem cardinalidade estritamente maior do que a cardinalidade de A. Cardinalidade de A, vocês sabem, é, entre aspas, a contagem, o número, a quantidade de elementos do conjunto A. Tá certo? Ou seja, esses dois conjuntos, isso aqui tem, no sentido bem ingênuo, bem intuitivo, porque eu não vou me tornar isso preciso, isso aqui tem mais elementos do que aquilo. Então, isso aí é um método que permite construir conjuntos de cardinalidade cada vez maior. Você parte de um conjunto A infinito, toma o conjunto das partes de A, então depois você toma o conjunto das partes do conjunto das partes de A, chama isso aqui de B, isso AN é o conjunto de AN menos 1. Tá certo? O conjunto AN é o conjunto das partes do conjunto AN menos 1. Então, esses conjuntos A1, A2, formam uma sucessão de conjuntos de cardinalidade cada vez maior. Tá? Então, aí houve, quando, isso aí, concepções inteiramente novas em matemática, né? Alguns matemáticos se posicionaram fortemente contra as ideias de Cantor, tá certo? Outros aderiram alegremente, com toda a convicção, as mesmas, que elas permitiam demonstrar coisas que até então eram indemonstráveis, e aos poucos elas se disseminaram, e hoje a teoria dos conjuntos faz parte integrante da prática dos matemáticos. Tá certo? Então, com isso, nós encerramos esse percurso fascinante no século XIX sobre a evolução dos conceitos de número e de função. Uma observação é a seguinte, é que vocês notaram, inclusive pelos nomes citados, que no começo do século XIX havia uma preponderância de matemáticos franceses, né? Cauchy, Fourier e outros, tá? Que nós citamos em reuniões anteriores.
Então, é chamada, digamos, a geração da Revolução Francesa. Temos o Monge, tá certo? Temos vários matemáticos extremamente importantes. E durante o século XIX, aos poucos, digamos, essa predominância em matemática, centralidade matemática, passou para a Alemanha. Isso não quer dizer que os matemáticos franceses, isso não quer dizer que não houve mais bons matemáticos franceses. Tá certo? Continua a haver excelentes matemáticos franceses, mas a Alemanha se impôs, aos poucos se tornou um centro de excelência em pesquisa matemática, tá certo? Uma das características da história da matemática no século XIX. Vocês se lembram que nós já citamos da vez passada que Dirichlet, ele aprendeu matemática, ele foi à França, estudou matemática e voltou para a Alemanha. Então, ele foi uma figura importante em trazer para a Alemanha esses conhecimentos matemáticos franceses, tá? Dos analistas franceses. Tá? E também é importante, como eu já falei algumas outras vezes, vocês ficar bem claro que essa história fascinante, essa mudança radical de ponto de vista em relação ao conceito de número, ao conceito de função, não foi o único, digamos, programa dos matemáticos no século XIX. Eu já citei, digamos, a transformação da álgebra, a escola de algebristas britânicos, que transformaram a álgebra, tá certo? Criação das matrizes, dos quaternions, etc., etc. Nós temos, digamos, a geometria projetiva, nós temos a criação das geometrias não euclidianas, a axiomatização da geometria, e aqui também surgiu da teoria dos conjuntos iniciada por Cantor, surgiu uma série de preocupações sobre, digamos, os fundamentos da matemática, que foi muito intensa, essa preocupação foi muito intensa no final do século XIX, início do século XX, quando surgiram os paradoxos, as antinomias da teoria dos conjuntos, que causaram assim, perplexidade entre os matemáticos. Né? Havia esperanças que você conseguiria fazer toda a matemática repousar sobre a teoria dos conjuntos. Elas seriam os alicerces, a teoria dos conjuntos seria os alicerces da matemática. E com a descoberta dessas antinomias, tá certo? Foi percebido que a situação não era tão simples quanto se pensava, que havia realmente problemas com a teoria dos conjuntos. Isso evoluiu em estudos que hoje você tem várias teorias dos conjuntos, depende dos axiomas que você aceita. Houve também controvérsias em relação ao axioma da escolha, se ele era aceito ou não como um método para ser empregado em demonstrações matemáticas. Alguns matemáticos se opunham a ele. A escola intuicionista de matemática não o aceita em argumentações matemáticas. Então, houve uma transformação profunda na matemática, e dessa transformação nós olhamos só por uma janela, essa que diz respeito à evolução do conceito de número e de teoria das funções, e mesmo assim uma janela de maneira resumida, introdutória. Quem quiser se aprofundar, esse assunto também é excelente tópico para trabalhos de fim de curso, coisas relativas a esse assunto. Na bibliografia nós indicamos vários trabalhos, vários livros em que a pessoa pode se aprofundar sobre isso. Então o que nós tínhamos a falar sobre esse tópico é isso aqui.